Vejo a análise de um especialista, falando sobre a trajetória do Pablo Marçal. Ele é muito esperto no campo digital e mesmo sem as redes sociais ele vem crescendo na corrida à Prefeitura de São Paulo, passando os principais candidatos e ficando empatado com Boulos. Conosco do Renato Dolce. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite. Renato Dolce é cientista político, sociólogo, especialista em ciência de dados e transformação digital. E a gente vai falar muito exatamente dessa, digamos, revolução eleitoral digital. Mas primeiro os fatos de hoje que vão nortear um pouco a nossa conversa. O Tribunal Regional Eleitoral negou recurso da campanha de Pablo Marçal e manteve suspensas as redes sociais dele, candidato à Prefeitura de São Paulo. Desde que a Justiça derrubou esses perfis, a candidatura dele à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, bateu recorde atrás de recorde em buscas no Google. Por exemplo, confira os dados na reportagem de Saulo Tiossi. A decisão da Justiça de apagar os perfis de Pablo Marçal é de sábado passado. No mesmo dia, as buscas pelo nome do candidato no Google aumentaram 3 vezes e alcançaram o pico de procura desde o começo da eleição. Marçal é suspeito de abuso de poder econômico num suposto esquema de concurso com prêmios em dinheiro para usuários que viralizassem seus conteúdos, acusação que ele nega. Autorizado a abrir contas reservas, o candidato do PRTB já tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, no qual já é, de novo, o mais seguido entre os candidatos de São Paulo. Pablo Marçal já usava toda essa estrutura digital nos seus cursos e empresas. O que ele fez foi direcionar o marketing para a campanha. A retórica, as falas rápidas e as frases de efeito são todas pensadas para as redes sociais. Só no TikTok, neste último mês, os vídeos somam 600 milhões de visualizações. Chama a atenção que o sentimento negativo na internet em relação a Marçal é maior do que o positivo. Mas, segundo o levantamento, isso não causa o efeito desejado, já que o conteúdo negativo é compartilhado em massa pelos perfis de esquerda. Na pesquisa Quest TV Globo, divulgada nesta quarta-feira, o candidato, que até julho estava num distante 3º lugar, hoje disputa a liderança, empatado tecnicamente com Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB. Os números reforçam a tendência já apresentada pelo Datafolha na semana passada, que também trazia um empate técnico entre os três. O crescimento nas pesquisas reflete ainda a simpatia do eleitorado mais à direita, que vê em Marçal um estilo parecido com o de Bolsonaro. O empresário e coach também tem se aproximado dos jovens da periferia com um discurso que mistura a religião e o incentivo à prosperidade, usando sua própria trajetória como exemplo. Renato, os números da reportagem vieram do seu levantamento, você nos ajudou, agradecemos novamente muito que a sua digamos, principal atividade profissional é justamente a monitoração disso que nós estamos assistindo agora. Agora, Marçal não é novo nisso. Sim. As técnicas utilizadas também não são novas. Sim. No final da reportagem, há uma menção que eu gostaria que você elaborasse sobre ela. O uso do conteúdo religioso e nos Estados Unidos chamava Prosperity Preaching, no Brasil se apelidou de Theology Preaching. Digamos, há conteúdos com valores religiosos. Por que agora deu match na política? Perfeito. Boa noite, Caio. Boa noite, William. Acho que tem 2 fatores importantes para serem considerados nessa novidade que o Marçal traz, né? A primeira é, de fato, não há muita novidade em relação à construção de conteúdo digital dentro do marketing político. Isso já acontece nas campanhas de alguma forma. Mas há novidade sim no método sobre o qual o Marçal vem empregando nesses últimos tempos, que de alguma forma mostra uma volumetria muito diferente que os outros candidatos. Essa questão de cortes e de trazer muitas pessoas, comunidades para cortar vídeos, né? Cortar vídeos é cortar trechos, de fato, entrevistas, debates. O debate é o maior material bruto de cortes, inclusive, que vem sendo utilizado na campanha do Marçal. Essa forma de você conseguir fazer essa construção da forma como ele já trabalhava nos seus cursos, isso sim é uma novidade. Isso aumenta vertiginosamente a quantidade de conteúdo disposto no digital. É só verificar, por exemplo, os números que aparecem na reportagem. O Marçal tem 600 milhões de visualizações, todos os outros candidatos juntos têm 80.
milhões de visualizações. Então, a gente está vendo de fato uma novidade que está se inserindo nesse ecossistema. E um segundo ponto é que o fato de ele já ter uma estrutura muito consolidada para fazer isso também permite algumas novidades que os outros candidatos não conseguem fazer com muita eficiência, que é testar discursos. Teste AB, como a gente chama no digital. Que mensagem cola melhor para que tipo de público, como esse negócio performa, como não performa. E, de fato, o Marçal foi mudando a sua linha de conteúdo, né? Ele trabalhou com conteúdos tipicamente agressivos, depois ele foi mudando para conteúdos de prosperidade, depois ele percebeu que os conteúdos agressivos tracionavam bem com o público mais velho e começou a perceber que os conteúdos de prosperidade e riqueza tracionavam muito bem com o público mais jovem. Não por menos, os seus conteúdos de internet nos últimos tempos são majoritariamente conteúdos do Marçal falando com jovens na periferia. Ele vem trabalhando muito isso nos últimos tempos. Isso vem demonstrando que esse conhecimento, essa análise e toda essa estrutura que ele já usa nos seus cursos, ele vem usando na política. Isso, de fato, é bem novo. Ô Renato, assim, eu sempre te pergunto isso quando você vem aqui. Agora, enfim, a gente tem talvez o primeiro grande case aí, né, de marketing digital bem feito. Se o Marçal tem essa expertise, imagino que no mundo, estou falando no mundo inteiro, planeta Terra, dezenas, centenas tem, por exemplo, a expertise que ele tem, que você tem. Perfeito. A esquerda não sabe disso? E contrata e faz para fazer a mesma coisa? Porque não é novo, como você disse. Não. Qual que é a dificuldade ali de encaixar e contratar um sujeito ou uma equipe que tem essa expertise também? Perfeito. Acho que tem dois pontos importantes aí. O primeiro é que o próprio Marçal diz que ele se baseia num americano chamado Andrew Tate, né? Então ele trabalha muito esse formato do Andrew Tate. O Andrew Tate foi a pessoa mais pesquisada nos Estados Unidos no ano passado, por exemplo, e o Marçal também conseguiu o mesmo feito no Brasil, né? O Andrew Tate que criou um pouco dessa lógica de pegar milhares de pessoas para cortar seus vídeos, pagar por esses estímulos. Então, hoje esses cortes eles são pagos de acordo com números de visualizações. Então, existe quase como um marketing de afiliação, são afiliados de fato, né? E esse é um elemento novo no Brasil, não é novo no mundo, como você mesmo falou. Acho que tem dois fatores importantes. Primeiro, o formato de conteúdo que as campanhas de esquerda atuam é bastante diferente em relação aos formatos que a direita trabalha. A direita trabalha com conteúdos de cortes muito rápidos, frases de efeito muito fortes e muito claras. E se você pegar os conteúdos dos candidatos de esquerda, eles não têm essa mesma narrativa. É mais difícil de você encontrar esse perfil. Conteúdos mais agressivos performam muito melhor na internet. Isso também não é uma novidade. E as campanhas, de alguma forma, seja o Guilherme Boulos e seja a Tabata, eles diminuíram o tom no começo da campanha, né? A Tabata aumentou o tom contra o Marçal na última semana, principalmente a partir de sexta-feira. A campanha do Boulos, por excelência, diminuiu o tom, trouxe o Guilherme Boulos para uma imagem muito mais sensata, de um candidato não agressivo, até talvez para tirar um pouco daquela marca de MTST que o Boulos carrega ainda para boa parte desse eleitorado. Isso a gente vê, inclusive, quando a gente olha os dados. Então, eu tenho a impressão que, nesse momento, a esquerda entra numa encruzilhada estratégica. Se eu for agressivo demais, eu trago elementos anteriores que dificultam a minha vida. Mas, em compensação, se eu for para um ataque muito direcionado ao Marçal, e de alguma forma a gente vê a Tabata fazendo isso, polariza mais e, querendo ou não, a Tabata conseguiu esse feito, inclusive nas redes, né? A pesquisa da Quest hoje mostra, por exemplo, a Tabata crescendo 3 pontos na pesquisa. E no digital, o engajamento dela cresceu mais do que 150 vezes de sexta-feira para cá. Então, ela conseguiu esse elemento trabalhando quase da mesma forma do ponto de vista de conteúdo. Só que ela não tem essa estrutura e também acho que esse capital, e um dos elementos da denúncia do Ministério Público, envolve exatamente da onde vem o dinheiro para pagar todos esses cortes. Eu vou prosseguir na mesma linha da pergunta do Caio, porque no fundo a pergunta do Caio está dizendo o seguinte: escuta, isso é uma técnica, ninguém patenteou, isso daí é uso livre, é um genérico. Onde é que está o problema de mérito do conteúdo, do valor que está contido ali? Porque a capacidade de usar esses recursos está à disposição de qualquer um que esteja disposto a fazê-lo. Então, por isso que eu venho de novo àquela questão que estava no final da reportagem, inspirada no material que você nos ajudou a levantar, Renato, que é a seguinte: o prosperity preaching no Brasil sempre ficou circunscrito a certos, digamos, eu não sei se eu vou ser injusto com isso, mas a uma esfera do eleitorado grande, evangélica. Perfeito. Embora as denominações evangélicas sejam muito diferentes entre si, competem entre si e tudo mais, há algo que a gente pode chamar de denominador comum. Por que ligou de repente assim?
Acho que tem 2 pontos importantes que têm uma conexão muito forte com esse tipo de conteúdo. Conteúdos relacionados à prosperidade e riqueza são muito visualizados na internet. Tá? Então, por exemplo, se você buscar vídeos motivacionais no YouTube, que é uma prática muito comum, inclusive no Brasil, esses vídeos eles têm 50, 100, 150, 200 milhões de visualizações. São volumes métricos muito relevantes. Então, primeiro, já tem uma predisposição do brasileiro de acompanhar esse tipo de conteúdo, de compartilhar esse tipo de conteúdo, de procurar esse tipo de conteúdo, inclusive. Então, de alguma forma, esse tipo de mensagem cola muito mais com a narrativa hoje do que a direita constrói, que é uma narrativa conectada à prosperidade individual, uma prosperidade ligada aos méritos do capitalismo. Esses são pontos que são bastante, inclusive, trabalhados pelo próprio Pablo Marçal, né? Ele fala muito sobre essa prosperidade econômica. Ele usa a própria biografia dele como exemplo. Exato. Eu acho que isso, inclusive, a gente cola muito com o Donald Trump, que fazia muito isso nos Estados Unidos, né? O Donald Trump passou a eleição de 2014 mostrando o imposto de renda para comprovar que, de fato, ele era bem-sucedido. Porque uma das críticas que se fazia ao Donald Trump é que ele não tinha o dinheiro que ele tinha de fato. E esse é um elemento central na campanha do Pablo Marçal, a questão do patrimônio, a questão da riqueza, a questão dele, de fato, ser alguém muito bem-sucedido empresarialmente. E ele bate muito nessa tecla continuamente, inclusive. Ele fala, vim de helicóptero, minhas empresas, eu sou bilionário, etc, etc, etc. Então, acho que primeiro tem esse elemento que cola. Segundo, que de fato a gente percebe um público muito grande evangélico no Brasil, e é crescente, é só olhar o censo, é só olhar as informações, e essa mensagem cola com muito mais facilidade do que as narrativas da esquerda, que não falam de prosperidade, não falam sobre riqueza, não falam sobre algum elemento que de fato aparece muito conectado no Brasil. Populações de renda mais baixa tendem, inclusive, a compartilhar mais conteúdos ligados à prosperidade econômica. Isso é um dado, isso é uma informação que a gente encontra dentro do digital. Em compensação, quando a gente olha para outros perfis de eleitorado, a gente percebe, inclusive, o eleitorado do Marçal e o eleitorado do Boulos, uma diferença muito grande em relação a isso. O eleitorado do Boulos é um eleitorado de renda mais alta, um eleitorado que é mais escolarizado. Quando a gente olha para o eleitorado do Marçal e do Nunes, a gente percebe certas proximidades. E um elemento central que aparece nos dois é que boa parte dos conteúdos que o Marçal consegue trabalhar para além das críticas políticas são os conteúdos de prosperidade. Eles vão muito bem. Ou seja, o eleitorado, digamos, o eleitorado como você descreveu, de um outro extrato em termos de poder aquisitivo e acesso a bens culturais, ele entende o conceito justiça social, Exato. Que é um conceito clássico das esquerdas, Exato. Com mais de 150 anos de tradição. Mas esse conceito de justiça social, ele hoje perde para a ideia do... Eu me lembro porque eu sou velho, né? Eu lembro mais, era daquele rapper americano 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Exato. Que é da eleição do Bush filho, Exato. Lá no começo dos anos 2000. Exato. Que é assim, fique rico ou morra tentando, Caio. Ô Renato, dado esse contexto todo que você coloca, dá para dizer hoje que o Marçal é favorito? Ou não dá para dizer? Pode ser um voo de galinha? Eu acho que talvez... Esse é um momento difícil na eleição porque nós, cientistas políticos, gostamos muito do termo momentum, né? Então, a campanha está num momento e, ao mesmo tempo, ela cresce com solidez, que eu acho que é um ponto relevante. A do Marçal, você disse. A do Marçal. Sim. A campanha do Pablo Marçal cresce com solidez por um elemento básico. O Marçal está conseguindo sugar toda a direita do eleitorado do Datena e do eleitorado do Nunes. E sugar essa direita é muito difícil que ela volte, de alguma forma, para esses outros perfis, para os outros candidatos. De um lado, porque ele consegue atrair o discurso do bolsonarismo mais radical, e quando a gente pega a base dos eleitores do Marçal, ela é muito parecida com a base dos eleitores do próprio Jair Bolsonaro. A gente está falando de homens acima de 28 anos de renda baixa, que compõem um substrato muito expressivo do bolsonarismo tradicional. E um segundo fator é esse momentum da campanha também nas esferas políticas, né? Então, hoje mesmo, alguns fatos foram muito importantes e que aconteceram e que demonstram que, de alguma forma, não só os analistas estão enxergando isso, mas a classe política também, né? O Carlos Bolsonaro faz um aceno hoje no Twitter ao próprio Pablo Marçal, dizendo que de alguma forma encontraram ali um meio do caminho para diálogo, e o Jair Bolsonaro convida o Pablo Marçal para o evento do dia 7 de setembro, que é um evento muito importante para a direita, inclusive nos últimos anos no Brasil. Então, esses acenos políticos também demonstram que não parece só um voo de galinha.